Ela bateu na porta do milionário com sede. Mas o que ela buscava não era água, era amor. E ele descobriu que, pela primeira vez, alguém o via além da fortuna. O sol escaldante de Campos dos Goitacazes batia impiedosamente no asfalto quando Camila Rodrigues sentiu as pernas fraquejarem pela segunda vez naquela manhã. Era abril e o interior do Rio de Janeiro passava por uma das ondas de calor mais intensas dos últimos anos. Aos 26 anos, ela havia caminhado quase 10 quilômetros desde que seu carro quebrou na estrada, carregando apenas uma pequena mochila e a esperança de encontrar ajuda. Camila havia saído de Niterói na madrugada para uma entrevista de emprego em uma fazenda na região, uma oportunidade de trabalhar como veterinária em um dos maiores rebanhos leiteiros do estado. Era sua última chance depois de meses desempregada, vivendo da ajuda dos pais aposentados e dos poucos trabalhos eventuais que conseguia em clínicas pequenas. Quando o radiador do seu Corsa antigo começou a ferver na BR-356, ela tentou ligar para o seguro, mas descobriu que havia perdido a cobertura por falta de pagamento. Sem dinheiro para um guincho e com a entrevista marcada para as 2 da tarde, decidiu caminhar até encontrar ajuda. Agora, com o sol a pino e a sensação de que ia desmaiar a qualquer momento, ela avistou um portão imponente ao final de uma estrada de terra ladeada por árvores frondosas. Através das grades de ferro forjado, podia ver uma casa magnífica, uma construção que misturava a arquitetura colonial com toques modernos, cercada por jardins bem cuidados e uma piscina que brilhava sob o sol. Camila hesitou por um momento. Sua criação simples em São Gonçalo a fazia se sentir intimidada por demonstrações óbvias de riqueza. Mas a sede era insuportável, a tontura aumentava e ela não tinha escolha. Ela apertou o interfone, esperando que alguém atendesse. Alô? A voz masculina do outro lado soava impaciente. Por favor, desculpe incomodar. Meu carro quebrou na estrada e estou passando muito mal. Será que o senhor poderia me dar um pouco de água? Houve uma pausa longa. Onde você está exatamente? Na frente do seu portão. Eu acho que vou desmaiar. Não se mova. 2 minutos depois, o portão se abriu automaticamente e um homem apareceu correndo em sua direção. Camila teve uma visão turva de cabelos escuros, uma camisa polo azul marinho e olhos preocupados antes de suas pernas cederem completamente. Quando acordou, estava deitada em um sofá de couro macio em uma sala ampla e elegante, com ar-condicionado gelado e uma toalha úmida na testa. Um homem estava ajoelhado ao seu lado, segurando um copo de água. Devagar, ele disse, apoiando sua cabeça para que ela pudesse beber. Pequenos goles. Camila obedeceu, sentindo a água gelada descendo por sua garganta ressecada. Aos poucos, sua visão foi ficando mais nítida, e ela pôde ver claramente o rosto do homem que a havia ajudado. Era alguém de aproximadamente 32 anos, com traços marcantes, mas gentis, cabelos castanhos escuros ligeiramente desalinhados e olhos verdes que demonstravam preocupação genuína. Tinha uma presença forte, confiante, mas naquele momento toda sua atenção estava focada em garantir que ela se recuperasse. Como está se sentindo? Ele perguntou. Melhor. Obrigada, Camila murmurou tentando se sentar. Desculpe ter causado tanto transtorno. Não seja ridícula. Você estava tendo um princípio de insolação. Quanto tempo você estava caminhando no sol? Algumas horas. Meu carro quebrou e... Algumas horas? Ele a interrompeu, claramente alarmado. No calor que está fazendo? Você poderia ter morrido. Camila se sentiu constrangida. Eu não tinha escolha. Tenho uma entrevista importante hoje e... Que tipo de entrevista? Para uma vaga de veterinária na Fazenda Santa Helena. É a única oportunidade de emprego que consegui em meses. O homem ficou em silêncio por um momento, estudando seu rosto. Seu nome é Camila Rodrigues? Ela arregalou os olhos. Como você sabe? Um sorriso lento se espalhou pelo rosto dele. Porque sou Eduardo Fernandes, dono da Fazenda Santa Helena. E você está na minha casa. O mundo de Camila parou. O homem que a havia socorrido, em cuja casa estava agora, era exatamente a pessoa para quem deveria fazer a entrevista. Era conhecido em toda a região não apenas pela fazenda próspera, mas por ser um dos jovens empresários rurais mais bem-sucedidos do estado, solteiro e cobiçado.
Eu não sabia. Ela gaguejou, tentando se levantar rapidamente. Senhor Fernandes, eu sinto muito. Esta não é a forma como queria que nossa entrevista acontecesse. Eduardo, ele corrigiu, apoiando-a gentilmente para que não se levantasse muito rápido. E honestamente, esta é a entrevista mais interessante que já conduzi. Interessante não é exatamente o que eu estava buscando, Camila disse, passando a mão pelos cabelos desalinhados e se dando conta de como devia estar parecendo, suada, desarrumada, depois de desmaiar na frente do possível empregador. Camila, Eduardo disse, sua voz ficando mais séria. Você caminhou quilômetros no sol escaldante, quase desmaiou de insolação, mas mesmo assim insistiu em vir para a entrevista. Isso me diz mais sobre sua dedicação do que qualquer currículo. Então, eu ainda tenho uma chance de conseguir o emprego? Eduardo sorriu novamente, e Camila sentiu algo se mexer em seu peito que não tinha nada a ver com recuperação da insolação. Camila, você acabou de provar que é exatamente o tipo de profissional que procuro. Alguém que não desiste, não importa quão difícil seja a situação. Camila sentiu lágrimas de alívio nos olhos. Após meses de dificuldades, finalmente havia uma luz no fim do túnel. Obrigada, ela sussurrou. Agora, Eduardo disse, se levantando, que tal um almoço adequado, um banho para se refrescar e então conversamos sobre os detalhes da posição? Camila olhou para ele. Este homem que havia aparecido como um anjo no momento de seu maior desespero, e se perguntou se estava apenas imaginando a conexão que parecia existir entre eles. Isso seria maravilhoso, ela respondeu, sem imaginar que sua vida estava prestes a mudar de formas que nunca havia sonhado. Já está. Depois de um banho restaurador em um banheiro de mármore que era maior que seu quarto em Niterói, Camila se olhou no espelho e tentou organizar a aparência. Eduardo havia pedido para sua governanta, Dona Carmen, separar uma roupa limpa, uma blusa branca simples mas elegante, e uma calça jeans que se encaixavam perfeitamente nela. Como ela sabia meu tamanho? Camila se perguntou, mas não teve coragem de perguntar. Quando desceu para o térreo, encontrou Eduardo esperando-a na varanda, onde uma mesa havia sido posta com um almoço que parecia saído de uma revista, salada fresca, peixe grelhado, frutas tropicais e água gelada com limão. Sentindo-se melhor, Eduardo perguntou, levantando-se para puxar a cadeira para ela. Muito melhor. Obrigada pela roupa. Dona Carmen foi muito gentil. Na verdade, a roupa é da minha irmã. Ela sempre deixa algumas coisas aqui quando vem me visitar. Eduardo notou a expressão de alívio no rosto de Camila e sorriu. Por que parece surpresa? Eu... não sei. Apenas pensei... Camila corou, percebendo que havia assumido que ele mantinha roupas femininas em casa por outros motivos. Eduardo riu, um som genuíno que a fez relaxar. Camila, sou solteiro, mas não o tipo de homem que você pode estar imaginando. Que tipo você acha que eu estava imaginando? O tipo que tem mulheres diferentes aqui toda semana. O playboy rural rico que a mídia às vezes gosta de pintar. Camila tomou um gole da água, observando-o por cima do copo. E que tipo de homem você é? Alguém que trabalha 12 horas por dia, adora o que faz, e há 2 anos não tem um relacionamento sério porque não encontrou alguém que entenda por que acordo às 5 da manhã para verificar as vacas. Você acorda às 5 para verificar vacas? Camila perguntou, genuinamente interessada. Todo dia. Bovinos são criaturas de hábito. Eles respondem melhor a rotinas consistentes. Além disso, as primeiras horas da manhã são quando posso identificar problemas antes que se tornem sérios. Eduardo falou com uma paixão que Camila reconhecia em si mesma. Era a mesma forma como ela se sentia sobre veterinária. Não era apenas um emprego, era uma vocação. É por isso que você precisa de uma veterinária residente na fazenda? Ela perguntou. Exatamente. Tenho quase 1000 cabeças de gado leiteiro. Atualmente dependo de um veterinário que vem 2 vezes por semana, mas não é suficiente. Preciso de alguém que entenda que uma vaca doente às 2 da manhã não pode esperar até o horário comercial. Quantas emergências você tem por mês? Entre 5 e 10. Partos complicados, principalmente, mas também casos de mastite aguda, problemas digestivos, ferimentos. Camila assentiu, impressionada com o conhecimento detalhado que ele demonstrava.
Muitos proprietários rurais ricos deixavam os aspectos técnicos para outros, mas Eduardo claramente entendia cada aspecto de sua operação. E onde eu moraria? Ela perguntou. Há uma casa pequena a cerca de 500 metros daqui. 2 quartos, sala, cozinha completa. Mobiliada. Faz parte do pacote de benefícios. Pacote de benefícios? Eduardo pegou uma pasta que estava em uma cadeira próxima. Salário inicial de R$ 8.000, mais bonificação baseada na redução da mortalidade do rebanho. Plano de saúde completo, casa mobiliada e um carro para uso profissional. Camila quase engasgou com a água. Era 3 vezes mais do que ela ganhava nos trabalhos temporários. Eduardo, isso é muito generoso. É competitivo para alguém com suas qualificações. Li seu currículo. Formada pela UFEF com distinção, especialização em bovinos de leite, experiência em reprodução assistida. Como você conseguiu meu currículo tão detalhado? Eduardo hesitou. Recebi através de uma agência de empregos especializados, mas também fiz algumas pesquisas adicionais. Que tipo de pesquisas? Conversei com seus professores da UF, com veterinários que trabalharam com você. Todos disseram a mesma coisa, que você é excepcionalmente talentosa e dedicada. Camila se sentiu corada novamente. Você investigou minha vida? Investiguei suas qualificações profissionais. Há diferença. Eduardo se inclinou para a frente. Camila, esta operação representa um investimento de R$ 15 milhões. Não posso me dar ao luxo de contratar alguém inadequado. E depois de hoje? Depois de me ver desmaiar na sua porta? Depois de hoje, tenho certeza de que fiz a escolha certa. Eles ficaram em silêncio por um momento, comendo e processando a conversa. Camila estava tentando assimilar a mudança dramática em sua situação financeira, enquanto Eduardo a observava discretamente. Posso fazer uma pergunta pessoal? Eduardo disse finalmente. Claro. Por que você estava dirigindo um carro tão velho por uma estrada tão isolada para chegar aqui? Por que não voou ou pegou um ônibus executivo? Camila baixou os olhos, sentindo vergonha. Porque não tinha dinheiro para a passagem aérea. O carro é de 2008, mas é tudo que tenho. E mesmo assim, está quase sendo retomado pelo banco. Há quanto tempo você está desempregada? 8 meses. A clínica onde trabalhava fechou durante a crise. Desde então, sobrevivo com trabalhos esporádicos. Eduardo assentiu, sem demonstrar pena ou julgamento. E sua família? Meus pais são aposentados em São Gonçalo. Eles me ajudam como podem. Mas a aposentadoria deles mal cobre as próprias despesas. Irmãos? Tenho um irmão mais novo. Ele está terminando engenharia, então também depende dos meus pais. Eduardo ficou pensativo. Camila, posso fazer uma proposta? Estou ouvindo. Que tal começar hoje? Posso mandar alguém buscar seu carro, resolver o problema do radiador. E você fica na casa de hóspedes esta noite. Amanhã te mostro toda a operação e você pode decidir se realmente quer aceitar a posição. Camila o olhou, tentando decifrar suas motivações. Por que tanta pressa? Porque tenho 3 vacas em trabalho de parto complicado e meu veterinário atual só volta quinta-feira. E por que? Ele hesitou. Por quê? Porque em 15 minutos de conversa, você demonstrou mais conhecimento prático sobre bovinos de leite do que meu veterinário atual em 2 anos. Camila sorriu. E se eu aceitar ficar hoje, isso significa que aceito o emprego? Significa que você está considerando seriamente, o que honestamente já é mais do que eu esperava quando vi uma mulher desmaiando no meu portão. Está bem, Camila decidiu. Eu fico. Eduardo sorriu. E Camila percebeu que havia algo diferente em seus olhos. Uma satisfação que parecia ir além da simples resolução de um problema profissional. Ótimo! Que tal começarmos com uma visita ao estábulo? Quero sua opinião sobre essas 3 futuras mães. Camila assentiu, sentindo uma empolgação que há meses não experimentava. Finalmente, uma oportunidade de fazer o que amava em um ambiente que parecia perfeito. O que ela não sabia era que Eduardo estava sentindo exatamente a mesma empolgação, mas por razões que tinham muito pouco a ver com veterinária. O estábulo da Fazenda Santa Helena era impressionante mesmo para os padrões que Camila havia visto durante a faculdade. Construído com tecnologia moderna, tinha sistema de ventilação automatizado, piso antiderrapante e baias espaçosas que proporcionavam conforto máximo para os animais.
O cheiro característico do gado estava presente, mas controlado pela excelente circulação de ar. Quantos funcionários trabalham aqui? Camila perguntou enquanto caminhavam pela aléia central. 45 no total, 28 no manejo direto dos animais, o resto na administração, manutenção e processamento do leite. Eduardo a conduziu até uma seção especial do estábulo, onde 3 vacas holandesas estavam claramente em trabalho de parto. Camila imediatamente assumiu uma postura profissional, observando os sinais vitais dos animais e avaliando o progresso de cada uma. Esta aqui, ela disse, aproximando-se cuidadosamente de uma vaca particularmente inquieta. Está há quantas horas em trabalho de parto? Desde a madrugada, quase 8 horas. Camila franziu o senho. E as outras 2? Começaram por volta das 10 da manhã. Posso examiná-las? Eduardo assentiu e chamou 2 funcionários para auxiliar. Camila lavou as mãos e antebraços cuidadosamente e começou o exame das 3 vacas. Sua movimentação era confiante e delicada ao mesmo tempo, demonstrando experiência real com animais de grande porte. A primeira está com a apresentação incorreta do bezerro. Ela disse após alguns minutos. Vai precisar de intervenção manual para reposicionar. As outras 2 estão progredindo normalmente, mas a segunda pode precisar de auxílio devido ao tamanho do bezerro. Eduardo observava fascinado. Em poucos minutos, Camila havia diagnosticado problemas que ele suspeitava, mas não tinha certeza. Você pode fazer a correção da apresentação? Ele perguntou. Posso, mas vou precisar de alguns materiais, e seria bom ter um auxiliar experiente. João, Eduardo chamou um homem mais velho que estava observando de longe. Esta é Camila, nossa nova veterinária. Pode auxiliá-la no que precisar? João, um homem de aproximadamente 50 anos, com mãos calejadas e olhar experiente, se aproximou. Claro, Dr. Eduardo. Dona Camila, o que a senhora precisa? Luvas longas, lubrificante obstétrico e cordas limpas. Camila respondeu. E talvez um sedativo leve para acalmar a vaca. Enquanto João providenciava os materiais, Eduardo perguntou. Já fez muitos partos complicados? Mais de 100 durante os estágios e trabalhos temporários. Bovinos são minha especialidade. Por que bovinos especificamente? Camila sorriu enquanto se preparava para o procedimento. Meu avô tinha uma pequena propriedade leiteira em 2 Barras. Passei todas as férias da infância lá, ajudando nos cuidados com as vacas. Quando decidi fazer veterinária, não havia dúvida sobre qual seria a minha área. Seu avô ainda tem a propriedade? Não, ele faleceu há 5 anos. Minha avó vendeu a terra para pagar as dívidas. Eduardo notou uma tristeza passageira no rosto de Camila, mas ela rapidamente se concentrou no trabalho. Durante os próximos 40 minutos, ele assistiu impressionado enquanto ela conduzia um parto complicado, com habilidade e paciência. Suas mãos eram firmes, mas delicadas, sua voz calma tranquilizava o animal, e sua técnica era impecável. Pronto, ela disse finalmente quando um bezerro saudável finalmente nasceu e começou a respirar normalmente. Ele vai ficar bem, mas precisamos monitorar a mãe nas próximas 24 horas para garantir que não há complicações. Impressionante, Eduardo disse sinceramente. João, o que achou? A doutora tem mão boa. João respondeu com aprovação clara em sua voz. Faz tempo que não vejo um parto difícil resolvido com tanta tranquilidade. Camila corou com o elogio. Obrigada, João. Você foi um excelente assistente. Depois de verificar as outras 2 vacas, uma das quais também precisou de assistência menor durante o parto, Eduardo conduziu Camila para um tour completo da fazenda. Eles visitaram a sala de ordenha automatizada, os pastos rotativos, a área de processamento do leite e o laboratório onde eram feitos testes de qualidade. Que capacidade de produção vocês têm? Camila perguntou. 15.000 litros por dia. Fornecemos para 3 grandes laticínios da região. E o lucro? Eduardo sorriu. Direto ao ponto, não é? A margem é boa, cerca de 20% sobre o faturamento bruto. Camila fez cálculos mentais rapidamente. Isso significa um faturamento anual de mais de 20 milhões? 22 milhões no ano passado. Eles pararam em uma colina que oferecia vista panorâmica da propriedade. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, e a paisagem verde se estendia até onde a vista alcançava. É lindo, Camila disse, genuinamente impressionada.
É meu avô que sempre disse que terra bem cuidada é a melhor herança que se pode deixar, Eduardo comentou. Ele começou com 10 hectares e 2 vacas. E agora, 1.200 hectares, 980 vacas em lactação. Camila se virou para olhá-lo. Como você fez para expandir tanto? Muito trabalho, alguns empréstimos arriscados e sorte na época certa. Comecei a assumir responsabilidades aos 18 anos quando meu pai morreu. Meu avô me ensinou o básico, mas tive que aprender o resto errando e acertando. Você deve ter sido muito jovem para tanta responsabilidade. 20 anos quando assumi completamente. Foi assustador. Havia uma vulnerabilidade na voz de Eduardo que tocou Camila. Ela podia imaginar como devia ter sido difícil para um jovem de 20 anos administrar uma operação tão complexa. E sua família? Sua mãe? Minha mãe se mudou para o Rio depois que meu pai morreu. Ela nunca gostou da vida rural. Minha irmã está terminando medicina em São Paulo. Então você administra tudo isso sozinho? Tenho bons funcionários e consultores. Mas sim, as decisões finais são sempre minhas. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando o movimento tranquilo das vacas nos pastos distantes. Camila, Eduardo disse finalmente, posso perguntar uma coisa? Claro. Quando você bateu no meu portão hoje, estava realmente apenas procurando água? A pergunta a pegou de surpresa. Camila olhou para ele, tentando entender o que ele estava realmente perguntando. Estava com sede, sim, mas... Ela hesitou. Mas acho que estava procurando algo mais. Uma oportunidade, um recomeço, uma chance de fazer algo que importasse. Eduardo assentiu lentamente. E agora? Depois de ver tudo isso, agora acho que talvez tenha encontrado exatamente o que estava procurando. A casa de hóspedes onde Camila passaria a noite era muito mais confortável do que ela esperava. Não era apenas pequena e mobiliada como Eduardo havia descrito. Era aconchegante, com decoração de bom gosto, cozinha completa com todos os eletrodomésticos e uma varanda que oferecia vista para um pequeno lago na propriedade. Depois de um jantar simples que ela mesma preparou, encontrou a geladeira surpreendentemente bem estocada. Camila estava relaxando na varanda quando ouviu passos se aproximando. Posso interromper? Eduardo apareceu carregando 2 xícaras de café. Claro. Entre. Ele lhe entregou uma xícara e se sentou na cadeira ao lado da dela. Como está se sentindo? Totalmente recuperada da manhã? Completamente. Obrigada novamente por tudo. Pela ajuda, pela oportunidade, por salvar minha vida. Eduardo riu. Acho que você está exagerando um pouco. Não estou. Se você não tivesse me ajudado... Camila estremeceu pensando no que poderia ter acontecido. Mas eu ajudei. E agora, você está aqui, segura, e aparentemente interessada em ficar. Muito interessada. Eduardo, esta oportunidade é mais do que eu sonhava. Mesmo tendo que se mudar para o interior, longe da cidade, especialmente por isso. Eu cresci no interior com meu avô. A cidade nunca foi realmente minha praia. Eduardo tomou um gole do café, observando-a pensativo. Camila, posso ser honesto com você? Sempre. Quando vi seu currículo pela primeira vez, há 3 semanas, soube imediatamente que você seria perfeita para a posição. Mas há algo que não mencionei. O quê? Eduardo hesitou, como se estivesse lutando com uma decisão. Eu já havia tomado a decisão de contratá-la antes mesmo da entrevista. Como assim? Conversei com o professor Henrique, da UF. Ele disse que você foi a melhor aluna que ele teve em 20 anos de ensino. Conversei com a doutora Paula da clínica onde você fez estágio. Ela disse que nunca viu alguém com tanto talento natural para grandes animais. Camila estava confusa. Então, por que fazer a entrevista? Porque eu queria conhecer você pessoalmente. Queria ter certeza de que você se encaixaria aqui. E você tem certeza? Eduardo olhou diretamente em seus olhos. Tenho, mas não apenas profissionalmente. O ar entre eles pareceu ficar carregado. Camila sentiu o coração acelerar. Eduardo, desculpe, sei que é inapropriado. Você seria minha funcionária. Eu seria seu chefe. Seria? Camila, eu não quero que você aceite este emprego se sentir que há pressão romântica envolvida. Quero que aceite porque é uma oportunidade profissional excelente. Camila colocou a xícara na mesa pequena entre eles e se virou para encará-lo completamente. E se eu disser que a atração não é unilateral? Eduardo piscou surpreso. Como? Eduardo,
Quando você me ajudou hoje de manhã, quando me trouxe para dentro da sua casa, cuidou de mim. Não foi apenas gratidão que senti. Não? Não, foi conexão. Uma sensação de que talvez tivesse encontrado algo que nem sabia que estava procurando. Eduardo se inclinou para a frente. E o que era? Alguém que entendesse minha paixão pelo trabalho. Alguém gentil, mas forte. Alguém que construiu algo significativo com as próprias mãos. Eles ficaram olhando um para o outro por um longo momento. A tensão era palpável, mas também havia algo mais. Uma compreensão mútua, um reconhecimento de que algo importante estava acontecendo entre eles. Camila, Eduardo disse finalmente, se isso for se desenvolver, precisamos fazer da forma certa. Que forma seria essa? Primeiro você aceita o emprego com base puramente em critérios profissionais. Trabalha aqui por alguns meses, se estabelece, prova sua competência. E depois? Depois vemos se o que estamos sentindo agora é real ou apenas o resultado de um dia muito intenso. Camila assentiu lentamente. Faz sentido, mas posso ser honesta também? Sempre. Não acho que o que estou sentindo vai desaparecer em alguns meses. Eduardo sorriu. Nem eu. Mas vale a pena ter certeza. Então é isso? Eu aceito o emprego. Você é meu chefe e fingimos que não há nada acontecendo entre nós. Eu sou seu chefe profissionalmente. Mas Camila... Ele se levantou e estendeu a mão para ajudá-la a se levantar também. Nada pode nos impedir de nos conhecermos melhor como pessoas. Jantares ocasionais, conversas, passeios pela propriedade. Encontros disfarçados de integração profissional? Eduardo riu. Algo assim. Camila pegou a mão dele e se levantou, ficando muito próxima a ele. Eduardo. Sim? Obrigada. Por hoje, por esta oportunidade. Por ser o tipo de homem que para tudo para ajudar uma estranha. Camila, você parou de ser uma estranha no momento em que acordou no meu sofá e sorriu. Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer com isso, Eduardo se inclinou e beijou suavemente sua testa. Boa noite, Camila. Amanhã começamos oficialmente nossa relação profissional. E não oficialmente. Eduardo parou na porta da varanda e se virou para olhá-la uma última vez. Não oficialmente. Começamos a descobrir se duas pessoas podem encontrar o amor no lugar mais inesperado. Depois que ele saiu, Camila ficou na varanda por muito tempo, olhando para as estrelas e pensando em como sua vida havia mudado completamente em um único dia. De manhã, ela era uma veterinária desempregada e desesperada. Agora, era uma profissional com um emprego dos sonhos e, possivelmente, no início do romance de sua vida. Quando finalmente foi dormir, sua última pergunta antes de adormecer foi se seria possível que o destino tivesse planejado tudo. A quebra do carro, a caminhada sob o sol escaldante, a sede que a levou até aquele portão. Talvez ela realmente não estivesse procurando apenas água. Talvez subconscientemente estivesse procurando exatamente o que havia encontrado. Um lugar onde pertencer e alguém com quem compartilhar uma vida significativa. 3 semanas depois de assumir oficialmente a posição de veterinária residente, Camila havia se estabelecido completamente na rotina da Fazenda Santa Helena. Acordava às 5 da manhã para acompanhar Eduardo na primeira verificação do rebanho. Passava as manhãs cuidando de tratamentos e exames preventivos e dedicava as tardes a relatórios e planejamento reprodutivo. O trabalho era exatamente o que sempre havia sonhado. Desafiador, significativo e com resultados tangíveis. Em 3 semanas, ela havia reduzido significativamente os casos de mastite através de um novo protocolo de higiene, identificado e tratado precocemente 2 casos de brucelose e coordenado um programa de inseminação artificial que prometia melhorar a genética do rebanho. A relação com Eduardo, porém, estava se tornando mais complicada a cada dia. Eles mantinham absoluto profissionalismo durante o horário de trabalho, mas os jantares ocasionais haviam se tornado rotina quase diária. As conversas casuais se estendiam por horas, cobrindo desde filosofia de vida até planos para o futuro. E os passeios pela propriedade haviam se transformado em longos momentos de companheirismo silencioso, onde ambos lutavam contra uma atração cada vez mais intensa.
Na quinta-feira de manhã, enquanto examinava uma novilha que apresentava sinais de claudicação, Camila ouviu uma discussão acalorada vindo do escritório de Eduardo. As vozes estavam altas o suficiente para que ela conseguisse distinguir palavras soltas. Decisão irresponsável, funcionária inadequada, comprometendo a reputação. João se aproximou discretamente. Doutora Camila, acho melhor a senhora se afastar um pouco. O doutor Eduardo está tendo uma conversa difícil com a família. Família? A irmã dele chegou ontem de São Paulo e trouxe a mãe junto. Camila sentiu um nó no estômago. Ela havia ouvido Eduardo mencionar que a família não aprovava completamente suas decisões independentes, mas não sabia que havia tensões específicas. Elas vieram por causa de algum problema? João hesitou. Vieram por causa da senhora, doutora. De mim. Parece que alguém comentou na cidade sobre o doutor Eduardo ter contratado uma veterinária jovem e bonita e que eles estão próximos. Camila fechou os olhos, sabendo exatamente o que isso significava. Em cidades pequenas, fofocas sobre relacionamentos se espalhavam rapidamente, especialmente quando envolviam pessoas proeminentes como Eduardo. João, você acha que eu deveria... Não se preocupe, doutora. O doutor Eduardo sabe cuidar de si mesmo. E a senhora está fazendo um trabalho excelente. Os funcionários todos gostam da senhora. A conversa no escritório continuou por mais de 1 hora. E quando finalmente terminou, Camila viu 2 mulheres elegantes saindo pela porta principal. Uma de aproximadamente 50 anos, claramente a mãe de Eduardo, e outra mais jovem que devia ser a irmã. Ambas pareciam tensas e insatisfeitas. Eduardo apareceu no estábulo 15 minutos depois, com uma expressão que Camila nunca havia visto. Uma mistura de frustração, cansaço e algo que parecia dor. Como está a estrela? Ele perguntou, referindo-se à novilha que ela estava examinando. Apenas uma pedra presa no casco. Nada sério. Camila terminou o procedimento e se virou para encará-lo. Eduardo, está tudo bem? Claro. Por que não estaria? Porque você parece como se tivesse passado por uma guerra. Eduardo suspirou profundamente. Minha família às vezes tem opiniões muito fortes sobre como eu deveria conduzir minha vida. Opiniões sobre mim? Eduardo a olhou por um longo momento. Entre outras coisas. O que elas disseram? Camila, isso não é importante. É importante para mim. Se minha presença aqui está causando problemas para você com sua família, pare. Eduardo se aproximou dela, baixando a voz para que os funcionários próximos não ouvissem. Camila, você é a melhor decisão profissional que tomei em anos. E, pessoalmente, ele hesitou. Pessoalmente, não vou permitir que minha mãe ou minha irmã ditem como vivo minha vida. Não aos 32 anos. Mas o que elas disseram especificamente? Eduardo passou a mão pelos cabelos, claramente desconfortável. Que estou cometendo um erro ao misturar negócios com vida pessoal. Que você é muito jovem, muito inexperiente em relacionamentos sociais para ser adequada para alguém na minha posição. E estou comprometendo a reputação da família. Cada palavra era como um soco no estômago de Camila. Eduardo, e eu disse a elas que estão completamente erradas. Que você é uma profissional excepcional, uma pessoa íntegra, e que qualquer relacionamento que possamos desenvolver é baseado em respeito mútuo e valores compartilhados. Você defendeu nosso relacionamento para elas. Defendi você. E defendi meu direito de tomar minhas próprias decisões. Camila sentiu lágrimas picando os olhos. E se elas estiverem certas? E se eu realmente não for adequada para seu mundo social? Eduardo pegou suas mãos, não se importando com quem pudesse estar observando. Camila, olhe ao seu redor. Este é o meu mundo. Esta fazenda, estes animais, este trabalho. Não salões sociais no Rio ou eventos de sociedade. Se alguém não consegue entender ou valorizar isso, então essa pessoa é que não é adequada para o meu mundo. Naquele momento, João se aproximou rapidamente. Doutor Eduardo, desculpe interromper, mas temos uma emergência. A princesa está com um prolapso uterino. Eduardo e Camila imediatamente correram para o estábulo, onde encontraram uma das vacas mais valiosas do rebanho em séria dificuldade. Era o tipo de emergência que requeria ação imediata e coordenada. Camila, você já tratou o prolapso uterino antes? Eduardo perguntou. Sim, mas apenas 2 casos. É complicado. Muito complicado.
Se não conseguirmos resolver nas próximas 2 horas, vamos perder tanto a vaca quanto o bezerro que nasceu ontem. Durante as 2 horas seguintes, Camila trabalhou com concentração total, dirigindo uma equipe de 5 funcionários em um procedimento delicado que exigia precisão cirúrgica. Eduardo assistiu, oferecendo apoio quando necessário, mas claramente respeitando sua liderança técnica. Pronto, Camila disse finalmente, quando o útero foi reposicionado e suturado adequadamente. Agora é questão de monitorar e torcer para não haver infecção. Todos no estábulo aplaudiram discretamente. Era o tipo de procedimento que poderia facilmente ter resultado na morte do animal, se não fosse conduzido adequadamente. Impressionante, Eduardo disse sinceramente. Camila, isso foi cirurgia de nível veterinário hospitalar universitário. Foi necessário. E você salvou um animal que vale R$40 mil, além de ter preservado nossa linhagem genética mais valiosa. João se aproximou. Doutora Camila, em 30 anos trabalhando com gado, nunca vi procedimento tão bem feito. A senhora tem mão abençoada. Quando finalmente saíram do estábulo já era noite. Eduardo olhou para Camila, suada, cansada, mas radiante de satisfação profissional. Camila? Sim? Quero que você saiba uma coisa. Depois do que presenciei hoje, tenho certeza absoluta de que você não apenas merece estar aqui. Você é essencial para esta operação. Obrigada. E sobre minha família? Eduardo hesitou. Elas vão aprender a respeitá-la quando perceberem o que eu já sei. O que você já sabe? Eduardo sorriu. Que você não é apenas uma veterinária excepcional ou uma mulher linda. Você é alguém que torna tudo ao seu redor melhor. E qualquer pessoa que não consegue ver isso não merece sua atenção. No fim de semana seguinte, Eduardo convidou Camila para acompanhá-lo a uma feira agropecuária em Campos. Era oficialmente uma viagem de trabalho. Ele queria examinar novos equipamentos de ordenha e ela estava interessada em participar de palestras sobre reprodução bovina, mas ambos sabiam que seria também uma oportunidade de passarem tempo juntos, longe da fazenda. A feira estava movimentada, com produtores rurais de todo o estado examinando equipamentos, discutindo técnicas e fazendo negócios. Camila se sentiu em casa imediatamente, participando de conversas técnicas com entusiasmo e demonstrando um conhecimento que impressionava mesmo veterinários mais experientes. Você está se divertindo, Eduardo observou durante o almoço em uma barraca que servia comida típica rural. Muito. Fazia tempo que não estava em um ambiente onde podia falar sobre inseminação artificial e melhoramento genético sem as pessoas pensarem que sou maluca. Eduardo riu. Você nunca é maluca. Apaixonada pelo que faz, sim. E você? Está se divertindo? Estou me divertindo observando você se divertir. É contagioso. Eles passaram a tarde visitando estandes, conversando com fornecedores e assistindo demonstrações. Em vários momentos, outros produtores perguntaram se Camila estava disponível para consultorias, claramente impressionados com seu conhecimento. Você está se tornando famosa, Eduardo comentou quando mais um criador pediu seu cartão. É estranho. Há 2 meses eu estava desempregada, e agora pessoas querem contratar meus serviços. Não é estranho, é o reconhecimento do seu talento. No final do dia, eles se hospedaram em uma pousada pequena, mas confortável no centro de Campos. Eduardo havia reservado quartos separados, mantendo a propriedade que caracterizava seu relacionamento, mas sugeriu jantarem juntos em um restaurante recomendado pelo dono da pousada. O restaurante era típico do interior, ambiente familiar, comida caseira e uma atmosfera relaxada que contrastava com a intensidade do dia na feira. Eles conversaram sobre os equipamentos que haviam visto, os contatos que fizeram e os planos para implementar novas técnicas na fazenda. Camila, Eduardo disse quando terminaram o jantar principal. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Sempre pode. Você já pensou no que quer para seu futuro? Profissionalmente digo. Daqui a 5, 10 anos, Camila refletiu antes de responder. Sempre sonhei em ter minha própria clínica especializada em grandes animais, algo pequeno, mas bem equipado, que atendesse produtores da região. E, pessoalmente, família, relacionamentos, também sempre quis, mas nunca encontrei alguém que entendesse que meu trabalho não é apenas o que faço, é quem eu sou.
Eduardo assentiu lentamente. E se eu dissesse que conheço alguém que entende perfeitamente isso? Diria que essa pessoa seria muito especial. Camila. Eduardo estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dela. Estas últimas semanas trabalhando com você, conhecendo você, foram as melhores que tive em anos. Eduardo, deixa eu terminar. Eu sei que começamos isso falando sobre manter as coisas profissionais, sobre esperar, sobre ter certeza. Mas eu já tenho certeza. O coração de Camila acelerou. Certeza de quê? De que não quero mais fingir que você é apenas minha funcionária, de que não quero mais jantares casuais ou passeios profissionais. Quero jantares de verdade, passeios românticos e a chance de construir algo real com você. Eduardo, e se não der certo? E se complicar demais nossa relação profissional? E se der certo? E se formos uma daquelas raras combinações de parceria pessoal e profissional que funciona perfeitamente? Camila olhou para ele. Este homem que havia aparecido em sua vida, quando ela mais precisava, que havia reconhecido seu valor tanto como profissional quanto como pessoa, e defendera seu direito de estar ali mesmo quando sua própria família questionou. Eduardo, tem algo que preciso te contar. O quê? Quando eu bati na sua porta naquele dia, eu não estava apenas com sede. Eduardo franziu o senho. Como assim? Estava também perdida. Não apenas fisicamente na estrada, mas na vida. Sem direção, sem esperança, sem saber se algum dia encontraria meu lugar no mundo. E agora? Camila sorriu. Agora sei exatamente onde quero estar. Na sua fazenda, cuidando dos seus animais, construindo algo significativo ao seu lado. Como parceira profissional. Como tudo o que você quiser que eu seja. Parceira profissional, companheira pessoal, a pessoa que acorda às 5 da manhã com você para verificar as vacas. Eduardo sorriu. Aquele sorriso transformador que ela havia aprendido a amar. Camila, você quer namorar comigo oficialmente? Quero, mas com uma condição. Qual? Que você nunca duvide de que mereço estar ao seu lado. Sua família pode questionar, outras pessoas podem falar, mas você precisa saber que valho tanto quanto qualquer mulher do seu nível social. Eduardo se levantou, caminhou até o lado dela da mesa e se ajoelhou ao lado da cadeira. Camila Rodrigues. Ele disse alto o suficiente para que outros clientes do restaurante ouvissem. Você quer ser minha namorada? O restaurante inteiro parou para observar. Camila corou, mas sorriu radiante. Sim, Eduardo Fernandes. Aceito ser sua namorada. Eduardo a beijou ali mesmo, no meio do restaurante, sob os aplausos dos outros clientes. Foi o primeiro beijo real deles e confirmou o que ambos já sabiam. Havia algo especial acontecendo entre eles. Eduardo, Camila sussurrou quando se separaram. O que vamos fazer sobre sua família? Vamos apresentar você adequadamente. Vou convidá-las para um almoço na fazenda no próximo fim de semana. Quero que vejam você em seu elemento, fazendo o que faz de melhor. E se elas continuarem não gostando de mim? Eduardo pegou suas mãos e a olhou diretamente nos olhos. Então, elas vão ter que aceitar que tomei uma decisão definitiva sobre quem quero ao meu lado. Que decisão? Que encontrei a mulher que vai me ajudar a construir o futuro que sempre sonhei, e que não vou deixá-la escapar por causa de preconceitos ou expectativas sociais. Camila sentiu lágrimas de felicidade nos olhos. Eduardo, eu te amo. E eu te amo, Camila. Mais do que imaginei ser possível. Quando voltaram para a pousada naquela noite, caminhando de mãos dadas pelas ruas tranquilas de Campos, Camila refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente. 2 meses antes, estava sem esperança. Agora tinha o emprego dos sonhos, um namorado que a amava exatamente como ela era, e a perspectiva de construir uma vida que combinasse todas suas paixões. Eduardo, ela disse quando pararam na frente da pousada. Obrigada. Sabe por quê? Por me mostrar que às vezes a sede nos leva exatamente onde precisamos estar. Eduardo sorriu e a beijou mais uma vez. E obrigado você por bater na minha porta naquele dia, melhor emergência da minha vida. O fim de semana do almoço com a família de Eduardo chegou mais rápido do que Camila gostaria. Durante toda a semana, ela oscilou entre nervosismo e determinação, ensaiando mentalmente conversas e tentando prever que tipo de perguntas a mãe e irmã dele fariam. Relaxa, Eduardo disse na sexta à noite, enquanto jantavam na casa dela. Elas vão adorar você quando te conhecerem de verdade.
E se não adorarem? Então, o problema é delas, não seu. Camila sabia que Eduardo estava tentando tranquilizá-la, mas podia ver a tensão em seus próprios olhos. Este almoço era importante para ele também. Era uma chance de mostrar para a família que sua escolha havia sido acertada. Sábado de manhã, chegou com céu claro e temperatura agradável. Camila acordou cedo e passou extra tempo se arrumando, escolhendo um vestido azul claro que era elegante, mas apropriado para um almoço no campo. Eduardo havia sugerido que elas chegassem por volta das 11, para que pudessem fazer um tour pela fazenda antes do almoço. Você está linda, Eduardo disse quando ela apareceu na casa principal. Obrigada. E elas? Acabaram de chegar, estão na sala. Camila respirou fundo. Vamos fazer isso. A mãe de Eduardo, Dona Helena, era uma mulher elegante de aproximadamente 55 anos, com cabelos grisalhos bem cuidados e postura impecável. A irmã, Beatriz, tinha 28 anos e a confiança típica de alguém que sempre teve as melhores oportunidades na vida. Ambas cumprimentaram Camila educadamente, mas com uma frieza que era impossível ignorar. Então você é a famosa veterinária, Dona Helena disse, examinando Camila da cabeça aos pés. É um prazer conhecê-la, Dona Helena. Eduardo fala muito da senhora. Imagino que sim, ele sempre foi muito ligado à família. Beatriz se adiantou. Camila, não é? Que interessante sua trajetória. Eduardo nos contou que você estava desempregada quando ele a contratou. Beatriz, Eduardo advertiu com tom firme. O quê? É só uma observação. Deve ser gratificante encontrar uma oportunidade tão conveniente. Camila sentiu o sangue ferver, mas manteve a voz calma. Foi muito conveniente, sim, para Eduardo e para mim. Ele conseguiu uma veterinária qualificada, e eu consegui a chance de trabalhar com um dos melhores rebanhos do estado. Que tal fazermos o tour pela fazenda? Eduardo interrompeu rapidamente. Quero mostrar para vocês as melhorias que implementamos. Durante a hora seguinte, eles caminharam pela propriedade. Camila explicou detalhadamente os novos protocolos de saúde animal que havia implementado. Mostrou os resultados das melhorias na produção de leite e respondeu tecnicamente às perguntas que Eduardo fazia, claramente tentando demonstrar sua competência. Impressionante, Dona Helena admitiu quando viram os números de produtividade. Você realmente conhece seu trabalho. Obrigada. Bovinos sempre foram minha paixão. Paixão. Beatriz repetiu com um tom ligeiramente sarcástico. Deve ser. Único ter paixão por vacas. Beatriz, Eduardo disse novamente, sua paciência claramente se esgotando. Não, está tudo bem, Camila disse. Beatriz, posso perguntar qual é sua área de especialização na medicina? Dermatologia estética. Ah, que interessante. Você deve ter paixão por ajudar pessoas a se sentirem mais confiantes sobre sua aparência. Beatriz hesitou, não esperando uma resposta tão direta. Bem, sim. Então entende perfeitamente o que sinto pelos animais. A satisfação de usar seu conhecimento para melhorar a vida de outros seres. No meu caso, os outros seres apenas acontecem de ter 4 patas. Dona Helena observou a troca com interesse crescente. Camila, posso perguntar sobre sua família? Claro. Meus pais são aposentados, moram em São Gonçalo. Meu pai foi mecânico, minha mãe professora primária. Tenho um irmão mais novo terminando engenharia. E eles apoiam sua mudança para o interior? Completamente. Eles sabem como é importante para mim fazer um trabalho significativo. E seus planos para o futuro, profissionalmente? Camila olhou rapidamente para Eduardo antes de responder. Quero continuar me especializando em bovinos de leite. Talvez fazer uma pós-graduação em reprodução assistida. A longo prazo, sonho em ter minha própria clínica especializada. Sua própria clínica, Dona Helena repetiu pensativa. Isso exigiria um investimento considerável. Sim, mas estou disposta a trabalhar pelos recursos necessários. Durante o almoço, uma refeição deliciosa preparada por Dona Carmen, a conversação foi mais amena. Dona Helena perguntou sobre a formação de Camila, sua experiência anterior e suas técnicas de trabalho. Gradualmente, Camila percebeu que estava passando em uma espécie de teste e aparentemente se saindo bem. Foi durante a sobremesa que a situação tomou um rumo inesperado. Camila, Dona Helena disse, posso falar francamente?
por favor. Quando Eduardo nos contou sobre você, nossa primeira reação foi preocupação. Mãe, Eduardo começou, mas Dona Helena levantou a mão. Deixe eu terminar. Nossa preocupação era que ele estivesse tomando decisões impulsivas, confundindo gratidão ou atração física com algo mais profundo. Camila assentiu, aguardando o resto. Mas observando vocês dois hoje, vendo como você trabalha, como ele olha para você quando você fala sobre seu trabalho, Dona Helena pausou. Posso ver que nossa preocupação era infundada. Como assim? Beatriz perguntou, claramente surpresa. Beatriz, observe seu irmão quando ele está com Camila. Ele está mais relaxado, mais feliz do que o vimos em anos. E ela não está tentando impressionar ou se encaixar em nosso mundo. Ela está sendo exatamente quem é. Dona Helena, Camila disse suavemente, eu entendo a preocupação de vocês. Eu venho de um mundo diferente, não tenho o background social que talvez esperassem para Eduardo. Mas você tem algo muito mais importante, Dona Helena a interrompeu. Você tem caráter, inteligência e uma paixão genuína tanto por seu trabalho quanto por meu filho. Eduardo sorriu, claramente aliviado. Então vocês aprovam? Eduardo, Beatriz disse, você não precisa de nossa aprovação. Você tem 32 anos. Mas eu quero, ele respondeu. A opinião da família é importante para mim. Dona Helena olhou de Eduardo para Camila e de volta para Eduardo. Então, nossa opinião é esta. Camila, você é bem-vinda à nossa família. E Eduardo, você escolheu bem. Camila sentiu lágrimas de alívio nos olhos. Obrigada. Isso significa muito para mim. Mas Dona Helena continuou com um sorriso travesso. Se vocês dois estão pensando em casamento eventualmente, eu gostaria de ser consultada sobre o planejamento. Não todos os dias que meu filho único se casa. Eduardo quase engasgou com o café. Mãe, nós acabamos de oficializar o namoro. Eduardo, Dona Helena disse com o tom de uma mãe experiente, eu criei você. Conheço aquele olhar no seu rosto. E Camila, querida, você tem o mesmo olhar. Camila corou profundamente. Dona Helena, só estou dizendo que quando chegarem a essa decisão quero ajudar. Afinal, ela piscou, vou finalmente ter uma filha que entende de trabalho duro. 6 meses depois, Camila estava em seu consultório improvisado na fazenda, examinando os resultados dos últimos exames de sangue do rebanho, quando Eduardo apareceu na porta com uma expressão que ela havia aprendido a associar com surpresas importantes. Posso interromper a doutora por alguns minutos? Ele perguntou formalmente, mas com um sorriso brincando nos lábios. Sempre pode, Sr. Fernandes. Ela respondeu no mesmo tom. Em que posso ajudá-lo? Eduardo entrou e fechou a porta atrás de si. Na verdade, tenho uma proposta de negócios para você. Proposta de negócios? Eduardo retirou uma pasta de couro da mochila. Camila, estes últimos 6 meses trabalhando com você provaram algo que eu suspeitava desde o primeiro dia. O quê? Que você é boa demais para trabalhar apenas para mim. Camila franziu o senho. Eduardo, se você está me demitindo... Não, ele riu. Estou te oferecendo uma sociedade. Como assim? Eduardo abriu a pasta e retirou documentos oficiais. Quero abrir uma clínica veterinária especializada em grandes animais. Equipamento de primeira linha, laboratório completo, centro cirúrgico, atendendo toda a região norte do Rio de Janeiro. Camila arregalou os olhos. Eduardo, e quero que você seja minha sócia. 50% da clínica, mesma participação nos lucros, suas decisões técnicas são finais. Mas eu não tenho capital para investir. Sua expertise é seu investimento. Camila, em 6 meses, você revolucionou a saúde do meu rebanho. Outros fazendeiros da região já estão pedindo consultorias suas. Há demanda suficiente para sustentar uma clínica especializada. Camila pegou os documentos com mãos trêmulas. Era exatamente o sonho profissional que havia compartilhado com Eduardo meses antes, mas materializado numa escala muito maior do que jamais havia imaginado. Eduardo, isso é incrível. Mas tem certeza? É um investimento enorme. Tenho absoluta certeza. E há mais uma coisa. O que mais? Eduardo se ajoelhou ao lado da cadeira dela, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Camila Rodrigues, você quer se casar comigo? O mundo parou. Camila olhou para o anel.
um solitário clássico, elegante, mas não ostentatório. Depois para o rosto do homem que havia transformado sua vida completamente. Eduardo, eu sei que é muito de uma vez. A proposta da clínica e o pedido de casamento no mesmo dia. Mas não consegui mais esperar. Por que agora? Porque acordei hoje de manhã. Te vi examinando as vacas com aquela concentração total que você sempre tem. E percebi que não consigo mais imaginar um único dia da minha vida sem você. Camila sentiu lágrimas correndo pelo rosto. Eduardo, você tem certeza? Sua família, a sociedade local, as expectativas... Camila, minha família te adora. A sociedade local pode falar o que quiser, e minhas únicas expectativas são construir uma vida e um negócio incríveis com a mulher que amo. E se não der certo? A clínica, o casamento? Eduardo sorriu. Lembra do que você me disse no primeiro dia? Que estava procurando uma oportunidade, um recomeço? Lembro. Bem, eu também estava procurando. Só não sabia até você bater na minha porta. Camila olhou novamente para o anel, depois para os documentos da clínica, depois para o rosto do homem que havia aparecido quando ela mais precisava. Eduardo Fernandes, ela disse finalmente, aceito me casar com você. E aceito ser sua sócia. O sorriso que iluminou o rosto de Eduardo foi transformador. Ele colocou o anel no dedo dela e a beijou com toda a paixão que haviam mantido controlada durante meses de profissionalismo. Senhora Fernandes, ele sussurrou contra seus lábios. Ainda não, ela riu, mas gosto do som disso. E doutora Camila Fernandes, co-proprietária da Clínica Veterinária Santa Helena? Isso soa ainda melhor. Naquela noite, eles jantaram na varanda da casa principal, planejando tanto o casamento quanto a clínica. A construção levaria 8 meses, tempo suficiente para planejarem uma cerimônia em dezembro, quando o clima estaria perfeito e a clínica estaria quase pronta para inaugurar. Camila, Eduardo disse quando estavam observando as estrelas depois do jantar. Você já pensou em como tudo isso começou? Todos os dias. Você bateu na minha porta procurando água, mas não era apenas água que eu estava procurando, Camila completou. Era um lugar onde pertencer, alguém que me entendesse, uma vida que fizesse sentido. E encontrou tudo isso? Camila se aconchegou contra ele. Encontrei muito mais. Encontrei minha cara metade profissional e pessoal. Eduardo a beijou no topo da cabeça. Então nossa sede nos levou exatamente onde precisávamos estar. Não nossa sede, Camila corrigiu. Nosso destino. 1 ano depois, a Clínica Veterinária Santa Helena era considerada a mais moderna da região, atendendo fazendas de 3 estados. Camila havia se tornado uma referência em reprodução bovina, dando palestras em universidades e orientando estudantes de veterinária. O casamento, realizado na própria fazenda com 200 convidados, havia sido considerado o evento social do ano na região. Mas para Camila e Eduardo, o momento mais importante foi quando trocaram votos que haviam escrito pessoalmente. Eduardo, Camila disse diante do altar improvisado no jardim da fazenda, você me ensinou que às vezes a sede nos leva exatamente onde precisamos estar. Obrigada por abrir sua porta quando eu mais precisava e por nunca mais deixá-la se fechar. Camila, Eduardo respondeu, você me ensinou que o amor verdadeiro não complica a vida, ele a completa. Obrigado por bater na minha porta naquele dia e por todos os dias desde então. 5 anos depois, eles tinham 2 filhos pequenos, uma clínica próspera que atendia toda a região e uma fazenda que havia se tornado modelo em sustentabilidade e bem-estar animal. E sempre que alguém perguntava sobre o segredo do sucesso deles, Camila dava a mesma resposta. Às vezes você precisa estar com muita sede para encontrar exatamente a água que sua alma estava procurando. 2 anos após o casamento, Camila estava em seu consultório na clínica veterinária, revisando os resultados de um projeto de pesquisa que estava desenvolvendo em parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, quando recebeu uma ligação que mudaria novamente o rumo de sua vida. Doutora Camila Fernandes? A voz do outro lado era formal, mas cordial. Sim, quem fala? Aqui é Dr. Roberto Machado, da Embrapa Gado de Leite, em Juiz de Fora. Gostaria de conversar com a senhora sobre uma oportunidade. Camila conhecia a reputação da Embrapa. Era o centro de referência em pesquisa agropecuária do Brasil. Estou ouvindo.
Estamos formando uma equipe para um projeto nacional de melhoramento genético bovino em parceria com o Ministério da Agricultura. Seu trabalho na região norte do Rio de Janeiro chamou nossa atenção. Que tipo de projeto? Desenvolvimento de novas técnicas de inseminação artificial e transferência de embriões, visando aumentar a produtividade dos rebanhos brasileiros. O projeto teria duração de 3 anos, com possibilidade de extensão. Camila sentiu o coração acelerar. Era o tipo de oportunidade que aparecia uma vez na vida. A chance de trabalhar na vanguarda da pesquisa veterinária com impacto nacional. Dr. Roberto, isso soa fascinante, mas eu tenho compromissos aqui. Minha clínica, meus clientes. Entendemos perfeitamente. Por isso gostaríamos de propor algo diferente. Você manteria suas atividades atuais, mas dedicaria 2 dias por semana ao projeto, com uma parte da pesquisa sendo conduzida em sua própria clínica. Sério? Sua clínica tem exatamente a infraestrutura que precisamos, e sua experiência prática seria invaluável para validar as técnicas que estamos desenvolvendo. Quando Eduardo chegou em casa naquela noite, encontrou Camila na cozinha claramente agitada, preparando o jantar com movimentos mais rápidos que o usual. Como foi seu dia? Ele perguntou, beijando-a no rosto. Interessante, muito interessante. Camila se virou para encará-lo. Eduardo, preciso conversar com você sobre algo importante. Estou ouvindo. Camila contou sobre a ligação da Embrapa, explicando os detalhes do projeto e a oportunidade que representava. Eduardo ouviu em silêncio, mas ela podia ver a preocupação crescendo em sua expressão. É uma oportunidade incrível, ele disse quando ela terminou. Mas, Camila, nossa clínica está crescendo exponencialmente. Temos lista de espera de 2 meses para consultas. Você dedicando 2 dias por semana a outro projeto? Eduardo, isso não é outro projeto. É pesquisa de ponta que pode revolucionar a pecuária brasileira. Eu entendo a importância, mas e nossos compromissos aqui? Nossos clientes dependem de você. Camila suspirou. Era exatamente a conversa que havia temido. Eduardo, você não está apoiando essa oportunidade? Não é questão de apoio, é questão de praticidade. Nós construímos algo incrível aqui juntos. Por que arriscar isso para algo que pode não dar certo? Porque essa é a chance de contribuir para algo maior que nossa clínica, maior que nossa região. Eduardo, estamos falando de impacto nacional. E estamos falando também de você estar ausente 2 dias por semana, viajando constantemente, dividindo sua atenção entre 2 projetos complexos. A conversa continuou durante o jantar, com ambos apresentando argumentos válidos, mas claramente chegando a um impasse. Era a primeira vez desde que se conheceram que tinham visões fundamentalmente diferentes sobre o futuro profissional. Eduardo, Camila disse finalmente, posso fazer uma pergunta? Claro. Você está preocupado com a clínica ou está preocupado comigo? Eduardo hesitou. O que quer dizer? Está com medo de que essa oportunidade me leve para longe de você? Não sei, ele admitiu após um longo momento. Talvez. Camila, você é minha sócia, minha esposa, minha melhor amiga. A ideia de você ter um grande projeto profissional que não inclui diretamente a mim é assustadora. Camila se aproximou e pegou suas mãos. Eduardo, quando você me ofereceu a sociedade na clínica, disse que eu era boa demais para trabalhar apenas para você. Lembra? Lembro. Bem, talvez agora eu seja boa demais para trabalhar apenas com você. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Você tem razão, ele disse finalmente. Estou sendo egoísta. Não egoísta, protetor. Mas, Eduardo, nossa relação é forte o suficiente para suportar que eu cresça profissionalmente, mesmo que isso signifique menos tempo juntos no dia a dia. Como você consegue ter tanta certeza? Porque sei que você me ama o suficiente para querer me ver realizando o meu potencial máximo, e porque sei que eu te amo o suficiente para nunca deixar que nada prejudique o que temos. Eduardo sorriu. O primeiro sorriso genuíno desde que a conversa havia começado. Então você vai aceitar a proposta da Embrapa? Se você apoiar. Isso só funciona se estivermos juntos nisso. Então eu apoio. Completamente. Na semana seguinte, Camila aceitou oficialmente a posição na Embrapa. A notícia se espalhou rapidamente pela comunidade veterinária regional,
trazendo ainda mais prestígio para a clínica e confirmando a reputação de Camila como uma das jovens veterinárias mais promissoras do país. O primeiro mês foi desafiador. Camila precisou reorganizar completamente sua agenda, treinar 2 veterinários assistentes para assumir parte de suas responsabilidades na clínica e adaptar-se ao ritmo diferente da pesquisa acadêmica. Como está sendo? Eduardo perguntou numa quinta-feira à noite, quando ela voltou de Juiz de Fora. Exaustivo, mas incrível. Eduardo, estamos trabalhando em técnicas que podem aumentar em 30% a taxa de concepção em inseminações artificiais. Isso é significativo? É revolucionário. Imagine o impacto econômico para milhões de produtores brasileiros. Eduardo observou o entusiasmo em seus olhos, o mesmo brilho que havia visto quando ela salvou a vaca com prolapso uterino anos antes, o mesmo brilho que o havia feito se apaixonar por ela desde o início. Camila, ele disse, puxando-a para um abraço, sinto muito por ter hesitado inicialmente. Por quê? Porque vendo você assim, realizando seu potencial máximo, eu percebi que ter uma esposa extraordinária é muito melhor que ter uma esposa disponível. Eduardo Fernandes, Camila riu, você sempre sabe o que dizer. E você sempre sabe como me surpreender. Boa surpresa, ele acrescentou rapidamente. Oi, Bacinda. 3 anos depois, Camila estava no palco principal do Congresso Brasileiro de Reprodução Animal em São Paulo, apresentando os resultados finais do projeto da Embrapa para uma audiência de mais de 1.000 veterinários e pesquisadores de toda a América Latina. As técnicas desenvolvidas em nossa pesquisa, ela disse apontando para os gráficos na apresentação, resultaram em um aumento médio de 28% na taxa de concepção, com redução de 35% nos custos de inseminação artificial. A plateia aplaudiu entusiasticamente. Eduardo, sentado na primeira fila, sorriu com orgulho evidente. Ao lado dele, Dona Helena e Beatriz também aplaudiam. A família havia se tornado suas maiores apoiadoras. Mais importante, Camila continuou, essas técnicas estão sendo implementadas em propriedades de todos os tamanhos, desde pequenos produtores familiares até grandes fazendas comerciais, democratizando o acesso à tecnologia de ponta. Quando a apresentação terminou, uma fila de profissionais se formou para fazer perguntas e trocar cartões. Camila havia se tornado uma referência nacional em sua área, frequentemente convidada para palestras e consultorias em todo o país. Doutora Fernandes, um homem se aproximou durante o coffee break. Sou o Dr. Carlos Mendoza, da Universidade de Buenos Aires. Gostaria de convidá-la para um projeto internacional que estamos desenvolvendo. Camila olhou rapidamente para Eduardo antes de responder. Dr. Mendoza, fico honrada com o convite. Posso saber mais detalhes? Claro. É um projeto de 5 anos, envolvendo universidades de 6 países, focado em sustentabilidade na pecuária. Sua expertise seria fundamental. E exigiria quanto tempo? Inicialmente, 1 semana por mês viajando entre os países participantes, mais trabalho remoto. Camila agradeceu o interesse e disse que consideraria a proposta. Mais tarde, no hotel, ela e Eduardo conversaram sobre essa nova oportunidade. O que você acha? Ela perguntou. Acho que há 5 anos você bateu na minha porta procurando água e agora universidades internacionais estão te convidando para projetos globais. E isso é bom ou ruim? Eduardo sorriu. É incrível. Camila, você virou uma das maiores referências em reprodução bovina da América Latina. Como isso poderia ser ruim? Eduardo, será que não está na hora de eu parar de aceitar novos desafios? Nós temos a clínica, nossa vida está estável. Camila Rodrigues Fernandes, Eduardo disse usando o nome completo dela. Você está me perguntando se deveria parar de crescer profissionalmente? Talvez. Nós falamos em ter filhos, em expandir a fazenda. E vamos fazer tudo isso. Mas isso não significa que você precisa parar de ser quem é. Camila, quando eu me casei com você, não me casei com uma veterinária comum. Me casei com alguém extraordinária. Mesmo que isso signifique mais viagens, mais tempo longe? Eduardo pegou suas mãos. Camila, lembra do que você me disse há 3 anos, que nossa relação era forte o suficiente para suportar seu crescimento profissional? Lembro. Continua sendo verdade. Aliás, é ainda mais verdade agora. Por quê? Porque agora eu sei com absoluta certeza
que você sempre volta para casa, para nossa casa, nossa vida, nossa história. Camila sentiu lágrimas nos olhos. Eduardo, e porque eu aprendi que ter uma esposa que está mudando o mundo é muito mais excitante que ter uma esposa que está apenas mantendo o status quo. No domingo seguinte, eles estavam de volta à fazenda, caminhando pelos mesmos pastos onde Camila havia feito seu primeiro exame veterinário anos antes. A fazenda havia crescido, agora tinha 1.500 cabeças de gado e exportava genética para 3 países. A clínica atendia uma região que abrangia 4 estados, e Camila havia se tornado uma autoridade internacional em sua área. Eduardo, Camila disse, parando no mesmo lugar onde tinham conversado sobre o futuro na primeira semana dela na fazenda. Você lembra o que falamos aqui há 4 anos? Sobre o que você queria para o futuro? Sim. Eu disse que sempre sonhei em ter minha própria clínica especializada. E conseguiu. Muito mais do que sonhou. Mas sabe qual foi a melhor parte de tudo isso? Qual? Descobrir que às vezes os sonhos que você pensa ter são muito pequenos comparados com o que o universo tem planejado para você. Eduardo sorriu. Como assim? Eu sonhava em ter uma clínica pequena e atender produtores da região. Acabei com uma das maiores clínicas especializadas do país e projetos internacionais. E qual é a moral da história? Que quando você bate na porta certa, no momento certo, com sede das coisas certas, as possibilidades são infinitas. Eduardo a beijou ali mesmo, no meio do pasto, com as vacas observando curiosas. Camila Fernandes, ele disse, você quer saber qual é meu sonho agora? Qual? Envelhecer ao lado da mulher mais extraordinária do mundo, vendo até onde essa sede dela pela excelência pode levá-la. E você não tem medo de ficar para trás? Impossível. Porque toda vez que você cresce, você me leva junto. 5 anos depois, a Clínica Veterinária Santa Helena havia se tornado um centro de treinamento internacional, recebendo veterinários de 15 países. Camila havia escrito 2 livros sobre reprodução bovina que se tornaram referência mundial. Eduardo havia expandido as operações da fazenda para incluir pesquisa genética e consultoria em sustentabilidade. E sempre que jovens veterinários visitavam a clínica e perguntavam sobre o segredo do sucesso, Camila contava a história de como tudo começou. Há 10 anos, eu bati na porta de um estranho procurando água. Mas o que eu estava realmente procurando, sem saber, era alguém que visse meu potencial e me desse oportunidades para realizá-lo. Às vezes, a sede não é física. É a sede de crescer, de contribuir, de se tornar a melhor versão de si mesmo. E sempre terminava com a mesma reflexão. Batam nas portas certas, com as sedes certas, e vocês ficarão surpresos com quantas delas se abrem. A história que havia começado com uma emergência na estrada havia se tornado uma prova de que o amor verdadeiro não apenas aceita a ambição do parceiro, ele a alimenta, a celebra e cresce junto com ela.